Consciente, capítulo 1, parte B, a quarta força. O homem psicológico maduro. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro. Em tal caso, o período infantil alonga-se e predomina, fazendo-se características de uma personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva, ocultando-se sob vários mecanismos perturbadores. O seu processo de amadurecimento psicológico, portanto, pode ser comparado a uma larga gestação, cujo parto doloroso propicia especial planificação. Procedente de atavismos agressivos, imantado ainda aos instintos, o ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar os valores adormecidos, qual semente que se entumece sob as cargas esmagadoras do solo, a fim de libertar o vegetal embrionário que se agigantará através do tempo. Fatores compreensivos e difíceis de ser liberados pelos processos castradores do ambiente quase sempre contribuem para que se prolongue a imaturidade psicológica. Do ponto de vista tradicional, apresentam-se os fatores hereditários, psicossociais, econômicos, que colaboram positiva ou negativamente para o desenvolvimento psicológico, quase sempre contribuindo para a preservação do estado de imaturidade. Graças à sua constituição emocional e orgânica, na vida infantil, o ser é egocêntrico, qual animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo, tornando-se, em consequência, impiedoso por ser destituído da afetividade ainda não desenvolvida, que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Passado esse primeiro período, faz-se ególatra, acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais, ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece a utilidade de imediato, ignorando-as, desprezando-as. Em sucessão, apresenta-se introvertida, egoísta, possuindo, sem repartir, detentor de coisas, não de paz pessoal. A imaturidade se expressa através da preservação dos conflitos, graças aos quais muda de comportamento, sem libertar-se da injunção causal, que são a frustração, o desconforto moral, a presença da infância. E mesmo quando se apresenta completado, as suas reações prosseguem infantis, destituídas de sensibilidade no tormento de metas sem significado. Para ele, o sentido da vida permanece adstrito aos círculos estreitos da aquisição de coisas e à sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Proporciona-lhe prazer mórbido a dependência das massas e dos indivíduos particularmente, fruindo de maneira sadomasoquista do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal.
Certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica, na câmara cerebral, na aparelhagem nervosa e na glandular, especialmente nas de secreção endócrina na constituição do sexo. Todavia, não podemos ignorar a preponderância do modelo organizador biológico, MOB, ou perispírito, responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito se irá utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório. Em face disso, cada pessoa é a soma das suas experiências transatas e sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. Essa percepção, o entendimento desse fator, faz-se relevante em qualquer proposta de psicologia transpessoal, no estudo das causalidades de todos os fenômenos humanos. Os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cedem passo à introdução do conceito do ser ancestral, com toda a historiografia das suas reencarnações, que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. A enunciada cisão entre o eu e o si, atávica, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Graças a esses fenômenos, as pressões psicossociais, ambiente, educação, lutas e atividades aparecem contribuindo, de uma ou de outra forma, para a realização das metas ou reparação delas, em razão dos processos de mérito ou débito de que cada um se faz portador. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. As cargas de genes e cromossomos, as condições psicossociais e econômicas, formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação caldeadora dos dispositivos individuais para a evolução. Tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos univolados, defluentes das conquistas anteriores. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. A sua primeira fase se expressa como maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico para tornar-se ablativo, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Da posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos, na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor. Expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição, à perturbação. O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor, ao tempo que alimenta com paz em face da permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo-o à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade e na dependência psicológica infantil coercitiva, ególatra.
A afetividade e o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse, de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudonecessidades emocionais. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza, o intelecto e a razão, sendo o primeiro de formação discursiva e a segunda de caráter intuitivo. Disso decorrem duas condutas de aprendizagem no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente o é, em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento. Há uma grande variação de níveis de pensamento resultantes das conquistas intelectuais. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritas e interesseiras, para apoiar-se nos códigos de ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se o limite da própria liberdade, começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. A maturidade moral liberta por despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, da autocracia. Essa realização moral é dinâmica e entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Dois sensos morais surgem no contexto da maturação: o convencional, que é o aceito, oportunista e às vezes amoral ou imoral, porque imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura, e o verdadeiro, que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas, qual aquele estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral.
Vencida esta etapa, a maturidade social surge naturalmente, porque, autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo, é aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. O amadurecimento psicológico é imperativo, que surge naturalmente, ou por necessidade que se estabelece no processo da evolução. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o perturbador e finito, circular estreito e sem metas. Superar o estado egocêntrico para tornar-se útil socialmente caracteriza o rompimento com o círculo familiar da infância e abre-o à comunidade, que é a grande escola da vida. O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se. O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior a fim de planificar-se no grupo. Com o conflito embutido no comportamento pessoal, torna-se impossível o relacionamento social. Indispensável que sejam realizados encontros e experiências de grupos, gerando adaptação e convivência salutar com outras pessoas. Quem lograr a sua consciência individual supera a violência. A separatividade e afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais, rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. O homem maduro, psicologicamente, vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro e, esvaído do ego, atinge o self, tornando-se homem integral, ideal, no rumo do infinito.